Galera, a América Latina vive um momento político muito peculiar, um momento político muito específico, que é justamente o chamado período do bolivarianismo, né? Existe uma onda de governos de esquerda no continente, alguns mais radicais do que outros. É o caso, por exemplo, da Bolívia, Equador, Venezuela, Argentina, o próprio Brasil, um pouco menos, o Chile. Então, é interessante você notar alguns conceitos políticos, ideológicos, que têm marcado o nosso continente. O Brasil tem um governo de esquerda desde que o PT chegou, eu diria que uma esquerda mais pragmática, uma esquerda mais, entre aspas, responsável, mas tem governos mais radicais, né? Governos que têm tido uma postura anti-Estados Unidos, uma postura do ponto de vista econômico nacionalista, e aí isso tem se chamado, né, esse fenômeno tem se chamado de bolivarianismo, numa referência ao Simão Bolívar, que foi um dos ícones das independências latino-americanas, em especial da Venezuela. Ele é venezuelano, além de outros países que ele teve participação, isso lá no século XIX. E o Chaves trouxe esse personagem para o presente, fez uma releitura desse personagem de acordo com o seu interesse, e o bolivarianismo hoje tomou conta do continente. E um desses países é o Equador, está aqui, ó, Correia, busca reeleição ilimitada. O presidente Rafael Correia, do Equador, é um daqueles que mais se insurge contra a mídia, contra o papel da imprensa livre. Vários jornais, várias emissoras são cerceadas no Equador. A inspiração é muito óbvia, é o que acontece também na Venezuela, com o fechamento de várias emissoras de TV, como eu falei aqui na nossa própria retrospectiva. Na Argentina, existe um embate ferrenho entre o governo e jornais como La Nación e o Clarín. E aqui no Brasil também há projetos de controle da mídia, e projetos esses, inclusive, discutidos dentro do PT. Muitas vezes o PT não tem nem coragem de assumir isso claramente, mas tem importantes caciques do partido que defendem um papel de regulação maior da mídia e coloca como, inclusive, inimigos a serem combatidos a revista Veja, o Grupo Globo. Então, isso não é impossível que aconteça no Brasil, apesar das instituições aqui, a própria liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, estarem mais consolidadas do que nesses países ditos bolivarianos. Mas é uma característica, né? O continente tem passado por isso, tem vivido isso, e é um tema interessante de atualidade, né? É um tema que vale a pena ser debatido. Aqui o caso do presidente do Equador, que busca reeleições infinitas. Na Venezuela, isso aconteceu, o Chaves aprovou a possibilidade do mandatário disputar quantas eleições quiser, ele o fez, tanto é que ele morreu no poder após uma última eleição que ele ganhou, e no Equador também acontece a liberdade para ter várias reeleições, e na Bolívia o caminho também está aberto para o presidente Evo Morales, né? Está aqui até a manchete, ó. A Constituição aprovada em 2008, 2 anos depois da chegada ao poder de Correia, impedia, melhor dizendo, que qualquer autoridade se perpetuasse no poder, mas isso já está mudando por interesse da Rafael Correia. E está aqui, ó, bolivarianismo, né? Jornadas bolivarianas, a América Latina, os 40 anos da teoria marxista da dependência. Enfim, existe todo esse teor hoje político no continente, e é um assunto que merece ser explorado e que ao longo de 2015 nós iremos ver. Repito, não quero ser muito repetitivo, mas hoje o grande problema em termos econômicos e políticos do continente chama-se Venezuela, né? Venezuela, que inclusive tem sido a pedra no sapato das relações entre Estados Unidos e Cuba. Estados Unidos e Cuba andam se bicando, andam se aproximando, mas o motivo de algum tipo de ruído no diálogo entre eles, não tenha dúvida, chama-se Venezuela, e vai ser tema da cúpula do Panamá
nos dias 10 e 11 de abril. Fiquem atentos a isso. Bom, outro tema, galera, que acabou esse ano foi a guerra do Afeganistão, né? Estados Unidos vão completar a saída total do Afeganistão em 2016. Os senhores se lembram que após o 11 de setembro, os americanos, ultrajados, humilhados por um ataque militar que os atingiu no símbolo do capitalismo, nas Torres Gêmeas, no símbolo do poder militar, do Pentágono, e até mesmo, né, um último voo que poderia ter atingido a Casa Branca, o voo United 93, mas que acabou sendo abatido por uma briga, né, dentro do próprio avião, entre os tripulantes e os sequestradores. Aquilo ali marcou época, né? O 11 de setembro é um divisor de águas do ponto de vista da segurança, da mudança dos protocolos de segurança, da maneira como o Ocidente e as regiões da África e da Ásia se veem, a emergência de grupos terroristas que a partir dali se proliferam, vindos de uma matriz que é a Al-Qaeda. Interessante isso hoje, né? O terrorismo 2015. A Al-Qaeda, ela vai dar origem a vários grupos terroristas. Na África, por exemplo, surge o Al-Shabaab, surge a Al-Qaeda do Magreb, surge o próprio Boko Haram e vários outros. Na Ásia, o Khorasan, a Al-Qaeda da Península Arábica, o Talibã. Então, hoje, eles se proliferaram nesses dois continentes, África e Ásia. Isso não quer dizer que não ameaçam países europeus ou mesmo os Estados Unidos. Nós vimos aí recentemente os atentados a Paris, ao jornal satírico do Charlie Hebdo e também ao mercado de produtos judaicos, onde dezenas de pessoas foram mortas. Esse atentado foi assumido pela Al-Qaeda da Península Arábica, que é uma ligação, é uma dissidente da Al-Qaeda original. O próprio Estado Islâmico, talvez o grupo terrorista hoje mais em evidência, o Estado Islâmico sonha em criar um Estado fundamentalista, um Estado religioso nas fronteiras entre o Iraque e a Síria, tendo como capital Raqqa, a cidade na Síria. Sonham em criar um califado, um regime religioso cujo líder seria al-Baghdadi, auto-intitulado Califa Ibrahim. Então, realmente, a situação hoje do terrorismo internacional, ele é muito perigoso, ele é muito difícil, inclusive, de se filtrar, porque muitos desses terroristas que saem, que moram na Europa, que vivem em Londres, vivem em Paris, vivem na Alemanha, em algumas cidades, eles saem dessas cidades e partem para países como a Síria, como o Iraque ou a própria Turquia, têm treinamentos militares, aprendem técnicas de luta, de organização de atentados terroristas, voltam para os seus países e de uma forma quase que, como é que eu posso dizer, freelance, né? De uma forma quase que independente, atuam e realizam atentados terríveis, né? Muitos têm chamado, inclusive, de terroristas Nike. Terrorista Nike, né, como a empresa, just do it, né? O cara tem convívio com as ideias, faz um treinamento e não necessariamente a operação é em conjunto com um grupo terrorista maior, ele atua sozinho. E aí muitas vezes os serviços de inteligência têm enorme dificuldade de filtrar e captar aquela ação. E por isso a eficácia de alguns desses ataques. O mais recente na França, ao jornal satírico, ao jornal Charlie Hebdo, chocou bastante, não só porque muita gente morreu, mas também por esse embate entre a liberdade de expressão, a cultura ocidental, o jeito de pensar do Ocidente e a atuação macabra desses grupos terroristas, né? Você pode até não concordar com o tipo de humor, você pode achar de mau gosto, você pode não rir de uma charge ridicularizando um símbolo religioso, você está no seu direito de não gostar, mas você perde completamente a razão quando atua de uma maneira tão vil, tão violenta, quanto aconteceu não só em Paris, como também agora recentemente em Copenhague, na Dinamarca,
onde também um chargista foi alvo de um atentado terrorista que, felizmente não o vitimou, e quem morreu, na verdade, foi o terrorista, né, que foi atacado e acabou sendo morto. Eu estou falando de tudo isso porque o combate ao terrorismo, o pós-11 de setembro, teve como um dos principais palcos o Afeganistão, e é muito bom lembrar que no final do ano passado, no final de 2014, foi anunciado o fim da guerra do Afeganistão. Isso é importante você lembrar. A guerra do Iraque já tinha acabado também. A guerra do Iraque acabou em 2011, quando as tropas norte-americanas deixaram o Iraque. E deixaram o Iraque, né, de forma completamente atabalhoada. Tanto é que o Estado Islâmico se formou, o Estado Islâmico se fortaleceu na ausência de um Estado completo, de um Estado organizado. O Iraque, ele simplesmente não tem exército, as instituições não existem, o Obama deixa o Iraque às pressas, e com a ausência do Estado iraquiano, grupos como o Estado Islâmico assumem e tomam conta de tudo. Como foi o caso da tomada da cidade de Tikrit, capital, melhor dizendo, terra natal do Saddam, como foi o caso da tomada da cidade de Mossul, uma das mais importantes cidades iraquianas, que foi tomada pelo Estado Islâmico, inclusive com um controle de refinarias. Uma das fontes de renda do Estado Islâmico, vendem petróleo no mercado negro, no mercado paralelo, faturam milhões de dólares em torno desse petróleo. Daí a força do Estado Islâmico. Certamente vou falar mais de Estado Islâmico pela frente. Estou falando mais aqui do Afeganistão. E está aí o Obama dizendo que vai sair em 16, mas surpreendeu muita gente e anunciou a retirada no final de 2014. Aí, ó, o maior perigo não vem mais de uma Al-Qaeda centralizada, e sim de suas filiais espalhadas pelo mundo. Foi o que eu falei. Al-Shabaab, Khorasan, Al-Qaeda do Magreb, Boko Haram, né, e vários outros grupos que estão espalhados pelo mundo. Estados Unidos vão criar fundo internacional antiterrorismo de 5 bilhões de dólares. Está aqui o secretário de Estado, essa é uma figura importante, é o secretário John Kerry. Esse é o cara que substituiu a Hillary Clinton, que foi secretária de Estado, mas hoje é presidenciável. Vocês sabem que as eleições americanas estão chegando nos próximos anos, né? O Obama está no seu final de mandato, no seu segundo mandato. Inclusive, tem até uma expressão para presidentes americanos em fim de mandato e que não tem muita expressão, muita importância, que é o chamado lame duck, é o pato manco, né? O presidente que já não tem muita força, e os candidatos já estão aparecendo. Ontem mesmo, o Partido Republicano anunciou o Ted Cruz como candidato republicano dentro da disputa do partido, né? Porque os partidos têm vários candidatos e dentro das convenções dos partidos do partido, eles decidem quem vai ser o candidato. Isso deve acontecer também nas eleições do Partido Democrata. Provavelmente, Hillary Clinton vai ser candidata às eleições, mas tem outros candidatos que vão se apresentar também. Sabe-se lá se a Hillary Clinton vai conseguir a indicação. Até porque ela se envolveu recentemente num escândalo que foi usar o telefone particular dela quando era secretária, sem deixar registros de suas ligações. Porque nos Estados Unidos as coisas são muito transparentes, né? Se o cara ocupa um cargo público, todo tipo de conversa dele por telefone tem que estar registrado para acesso dos cidadãos, né? Isso é uma democracia plena, né? Você imagina que no Brasil você ter acesso às ligações do Sarney, né? As ligações do garotinho, vai ser difícil, né? Duvido que isso aconteça, mas essa é a proposta lá. Aí, só para lembrar que eu já tinha dito, a eleição no Afeganistão ganhou o candidato Ashraf Ghani, que é esse daqui, né? Perdeu o candidato Abdullah, perdão, é o contrário, esse é o Abdullah, esse é o Ashraf Ghani, que foi o eleito, o de turbante, tá legal? E é isso, do Afeganistão. Grande notícia do meio do ano passado.
China e Rússia anunciaram um histórico acordo energético. China e Rússia anunciaram um acordo de compra e venda de gás. Esse foi um dos temas mais interessantes do ano passado. Aqui estão as figuras do presidente Vladimir Putin e do presidente Xi Jinping. E a manchete diz: acordo com China sinaliza guinada a leste da Rússia. É pelo seguinte, galera, existem cada vez mais rusgas do Ocidente com relação à Rússia. Cada vez mais existe uma hostilidade, existe uma má vontade do Ocidente, lê-se Estados Unidos e Europa, com relação à Rússia, tendo como principal motivo o caso da Ucrânia. O fato da Rússia estar instigando a crise ucraniana e até mais do que isso, o separatismo das cidades, das regiões da Ucrânia. E os Estados Unidos e a Europa, mais os Estados Unidos, vêm aplicando sanções contra a Rússia para tentar dificultar a vida do Putin. Ainda mais agora que o petróleo está com valor baixo. O petróleo custando menos de $50 o barril, deixa a Rússia numa situação complicada. A Rússia não goza, no atual momento, de uma situação econômica das melhores. E uma das formas da Rússia pressionar a Europa é com relação ao fornecimento de gás. Todo gás que a Rússia, que a Europa utiliza para aquecimento das casas, por exemplo, é um gás que vem da Rússia. E cortar o fornecimento desse gás é uma forma de chantagem. É uma forma de pressionar a Europa e tentar diminuir as pressões da Europa com relação à Rússia. Só que isso é uma questão complicada, porque, por outro lado, a Rússia vive disso. Se o petróleo está em baixa e a Rússia vai cortar a venda de gás para a Europa, como é que a Rússia vai conseguir dinheiro para sobreviver? Como é que a Rússia vai conseguir recursos para se manter? Não é tão simples assim. Não é uma questão tão simples. Só que, ao assinar um acordo estratégico com a China, em que a China vai comprar o gás russo durante os próximos anos, décadas, isso daria à Rússia uma segurança econômica e daria, portanto, uma manobra, uma margem para pressionar, vou dizer mais, para chantagear a Europa. Então, esse acordo sino-russo foi um acordo muito interessante, um acordo estratégico. Os dois anunciaram isso no final de maio de 2014. Está aqui a manchete, ó. China e Rússia assinam acordo histórico de gás natural. Gazprom vai fornecer 38 bilhões de metros cúbicos de gás em 30 anos. Está aqui a empresa Gazprom, que é a empresa russa que fornece o gás, e aqui a empresa de energia da Rússia, China National Petroleum Company, que é a CNPC, empresa chinesa. Então, é um acordo muito interessante, os dois brindaram a esse acordo, tomaram lá sei lá o que deve ter sido, uma vodkazinha, não é verdade? Bebida típica da Rússia, virou ali uma vodka, né? Sei lá o quê. E está aí, ó, interessante assim, o acordo entre a estatal russa Gazprom e a chinesa Corporação Nacional de Petróleo pode simbolizar um momento importante de transição, olha que interessante, quando tanto em termos econômicos quanto geopolíticos, o olhar da Rússia começa a se voltar mais para o Oriente do que o Ocidente. Mas isso porque há uma má vontade, há um mal-estar do Ocidente com relação à Rússia, né? E eu diria mais, hein? Eu vou além. Se você prestar atenção na geopolítica atual, galera, o mundo está se deslocando para o Oriente. O mundo está se deslocando para o leste.
você vê a emergência da China, você vê a emergência da Índia, grandes conflitos naquela região, o ressurgimento da Rússia com força, a questão energética. Então, existe hoje um mundo com temas mais importantes ou com um eixo mais pesado para o leste, para o Oriente. Os americanos sabem disso. Tanto é que eles fazem parte de um acordo chamado APEC, que é um acordo transcontinental que reúne países como China, Rússia, Japão, Estados Unidos, que tem como principal eixo não o Oceano Atlântico, mas o Oceano Pacífico. Então, na geopolítica, cada vez mais estamos observando um deslocamento econômico e político para o leste. E uma perda de importância da região ocidental. Exemplo disso é a decadência visível da Europa. Grande exemplo disso é a decadência da Europa, decadência econômica, decadência política. É lógico que as coisas podem mudar, a história está aí, mas é visível que países emergentes hoje são do Oriente, notadamente China e Índia. E a própria tentativa da Rússia de reviver os velhos tempos, né? Um detalhe interessante. E aí a Charge brincando com isso, né? Aí o Xi Jinping e o Putin cumprimentando, né? E ao fundo lá o Obama na vidraça. Né? Ainda sobre a Rússia, ó. Putin assina acordo para a criação de bloco econômico com ex-países soviéticos. Então você vê o Putin se movimentando para recriar blocos econômicos, né, e girando em torno da Rússia e claramente tentando reviver os áureos tempos da União Soviética. Os áureos tempos em que a União Soviética tinha todo o poder do mundo, né, e que evidentemente viu a sua derrocada a partir das reformas de abertura do governo de Mikhail Gorbachev, a perestroika e a glasnost. E aqui a tentativa de reviver velhos, né, bons tempos, junto com um Cazaquistão, do presidente Grigorievich Lukashenko, e o caso também do Belarus, que é a Bielorrússia, né? Que é a Bielorrússia. Aqui é a bandeira desses países, né? O Cazaquistão, Rússia, Bielorrússia, né? Ou Bielorrússia, Rússia, Cazaquistão. Não tenho a menor ideia de quem é a bandeira de quem aqui. Tá? Façam pesquisas aí na internet. Beleza? Datas redondas são sempre temas interessantes de prova. É lógico que fazendo uma retrospectiva do ano passado, eu falaria disso. Mas para esse ano, fiquem de olho também em datas como os 30 anos da redemocratização no Brasil, 85, 2015, tema importante, e várias outras que eu vou trazer no curso regular. O que aconteceu em 75, 65, 55, 45, fim da Segunda Guerra Mundial. Então, dá para trazer uma lista de eventos que, neste ano de 2015, completam datas redondas. Ou data redonda mesmo, ou 25 anos, também são datas legais. Ano passado, por exemplo, foram 25 anos do fim da queda do Muro de Berlim. Né, 25 anos do massacre da Praça da Paz Celestial na China, também foi um tema interessante. E mais do que isso, ano passado foram os 70 anos do dia D, que foi uma data muito emblemática quando a Alemanha nazista começou a ser derrotada quando os exércitos aliados invadiram a França e conseguiram, através do desembarque nas praias de Omaha, a virada da guerra, né? Inclusive tem uma série maravilhosa chamada Band of Brothers, da produção de Steven Spielberg e Tom Hanks, que mostra exatamente esse desembarque na praia de Omaha, se eu não me engano. E tem um outro filmaço, que é o Resgate do Soldado Ryan, com o Tom Hanks, que é um filme de perder o fôlego, né? Os primeiros momentos são impressionantes
dos soldados lá invadindo a praia. Então, tudo isso faz parte do dia D, que é o dia justamente em que esse episódio aconteceu. E foi lembrado ano passado com a presença aí de líderes de vários países. Chamou muita atenção a presença um tanto quanto constrangedora da Rússia, porque a Rússia é aliada, né? A Rússia fez parte desses esforços para derrotar o nazismo. Mas no momento em que a Ucrânia está em crise, no momento em que tudo isso está sendo muito discutido, o isolamento do Putin, a Rússia expulsa do G8, a Rússia participando do G20 isolada, e aí o Putin apareceu. Semana antes, o príncipe Charles comparou o Putin ao Hitler. Então, assim, não foi um momento mais delicado, né? Não foi um momento mais convidativo para o encontro deles, mas eles lá estiveram. Inclusive, está aqui a rainha Elizabeth ao lado do presidente Obama. Parêntese rápido. A rainha Elizabeth, em alguns dias, vai bater o recorde de longevidade da sua avó, Rainha Vitória. Elizabeth vai se tornar a rainha mais tempo à frente do trono britânico. Ela está há mais de 60 anos no trono. A avó dela era a recordista, mas a rainha Elizabeth vai passar a avó. E é interessante porque o grande missão do filho, né, do príncipe herdeiro, é esperar a mãe morrer, né? Sim, a principal função sua é que você quer virar rei. Você foi criado, você foi educado, você foi treinado, você foi preparado para virar rei. Aí a tua mãe governa 180 anos. Não vai virar rei nunca, né? Então a função de um príncipe herdeiro desse é ficar secando para saber se um dia virar rei. Eu estou achando que Elizabeth vai viver mais tempo que o príncipe Charles. E aí o Charles não vai ser rei não, né? Rei Charles, né? Já pensou nisso? Rei da musiquinha e tal, ceguinho, rei Charles. O detalhe interessante é que a rainha Elizabeth mudou as regras da sucessão. Antes só podia necessariamente assumir homem. Se não tivesse homem, aí vai lá, ia mulher, como foi o caso da Elizabeth, filha do rei Gago. Tem até um filme ótimo, O Discurso do Rei, né? O rei George. Só que agora isso mudou. A rainha Elizabeth baixou uma lei que o mais velho assume, não importando se é homem ou é mulher. Só que no caso das novas sucessões, serão homens, né? Porque o filho mais velho dela é o Charles. Do Charles ele tem 2 meninos, que é o William e o Harry. O William já casou com a Kate Middleton e teve já 2 meninos, né? Já tem um menino já, a outra não nasceu ainda, né? Está grávida só. E aí já George, né, também, o garoto. E aí a sucessão vai continuar com homens, né? Então não vai mudar por enquanto. Eu confesso para vocês que entre o príncipe William e o príncipe Harry, eu prefiro o Harry. Eu acho o Harry da pá virada. O Harry é da pá virada, ele se veste nazista, ele vai para festa pelada, ele aparece fumando maconha. Imagina um rei desse, rapaz. Ia ser o rei do balacobaco, ia ser notícia todo dia. Para quem gosta de atualidades, ia ser prato cheio, né? Acha esse William meio nerd, meio bonzinho demais, tá legal? E aqui o que eu estava falando das séries é O Resgate do Soldado Ryan, Saving Private Ryan, com Tom Hanks, e a excepcional série Band of Brothers. Vale a pena assistir, sobre o tema do dia D, né? Era um grupo de paraquedistas que saltavam à frente das linhas inimigas, uma história verdadeira e uma série maravilhosa, vale a pena assistir. Inclusive, eu sempre tive muita implicância de ver série e descobri recentemente House of Cards, que eu acho fantástico, e Breaking Bad, que eu também não consigo parar de ver. Estou entrando na 5ª temporada, que é quase a temporada final. Estou fanático por série americana. Não durmo, não como, não faço mais nada na minha vida. Adorando. E ainda no dia D, só para acabar, aí, ó, Obama e Putin conversam durante comemorações dos 70 anos do dia D. Isso em junho de 2014. Está aqui o Putin, François Hollande, Obama e a rainha Elizabeth, que o Lula conseguiu chamar de Margarete.
A rainha é a mesma há 487 anos e o nosso líder, nosso guia, consegue chamar a mulher de Margarete. Meu Deus do céu. Isso foi quando o príncipe Charles esteve aqui. Aí o Lula foi perguntar para o Charles como é que estava a mãe dele. Como é que tá a rainha Margarete? Puta que pariu, meu Deus do céu. É a Elizabeth, meu Deus do céu. Será que não decorou? E aqui, continuando. Poroshenko e Putin pedem fim de banho de sangue no leste da Ucrânia. Por enquanto, nada, né? Assim, por enquanto, a relação deles é muito complicada. Eles já assinaram 2 acordos, é bom você notar isso. Acordos de Minsk. M-I-N-S-K. Minsk. Minsk 1 e Minsk 2. Minsk é a capital da Bielorrússia. Eles já fizeram 2 acordos de cessar-fogo e de troca de prisioneiros e de respeito das fronteiras, só que os 2 acordos não estão sendo cumpridos. Então, os 2 líderes, Poroshenko e Putin, tentam a todo custo algum tipo de apaziguamento, mas isso não está funcionando. E a guerra continua em curso. Tá? Inclusive, aqui a reunião, lembra que eu falei que a Rússia foi expulsa do G8? Então, aqui é a reunião do G7, está vendo? G7 pede à Rússia que pare de desestabilizar a Ucrânia. Está aí a reunião. Inclusive, teve protestos daquele grupo Femen, que é o grupo das mulheres que tiram a roupa e fazem protestos um tanto quanto lascivos, né? um pouco erotizados, digamos assim, sempre peladas, né? Aí, no caso, usando elementos, né, como é que eu posso dizer, fálicos, né, elementos como é que eu disse? The pet shop, não, pô, sex shop, né, enfim. Aí, galera, foi um episódio da Guerra do Afeganistão que aconteceu ano passado e foi um tanto quanto esquisito, né, que foi um soldado americano que foi libertado após 5 anos preso no Afeganistão, o tal do Bergal, né, Bowen Bergal. E Obama pediu pela libertação dele e tudo mais. Só que depois descobriram que o cara era traíra, né? O cara tinha saído do exército americano e tinha se tornado aliado do Talibã. E os americanos receberam ele como herói de guerra e tal. A família discursou. E mais do que isso, o Obama, para poder ter o cara de volta, libertou não sei quantos presos afegãos que estavam na prisão cubana de Guantánamo. E isso deu maior confusão, porque perceberam que os Estados Unidos foram enganados nessa troca de prisioneiros, quando, na verdade, o cara não era um herói nacional, ele era, na verdade, um sujeito infiltrado no Talibã. Mas isso aqui me deu margem para falar de um outro assunto. Vocês sabem que existe uma prisão em Cuba, uma base militar americana em Cuba chamada Guantánamo. Essa base é antiga. Essa base pertence aos Estados Unidos desde 1901 e ela foi construída em 1903. No governo Bush, ele abriu 3 presídios, o mais famoso raio-x, X-ray, e mandou os presos do 11 de setembro para lá. Vários presos do 11 de setembro foram mandados para lá. O que está acontecendo nesse momento? O Obama prometeu durante a campanha que iria libertar vários desses presos. E, de fato, caiu bastante o número de prisioneiros lá em Guantánamo. Mas a notícia que eu queria trazer, que foi do final do ano passado, é que alguns desses prisioneiros foram para o Uruguai. Montevidéu, né, Uruguai, da época era o presidente Mujica, recebeu alguns desses prisioneiros e causou alguma polêmica, né? Porque muita gente no Uruguai discordou de receber prisioneiros de Guantánamo, gente que pertenceu à Al-Qaeda, ou seja, gerou uma certa celeuma, uma certa polêmica esse episódio da libertação dos presos lá de Guantánamo. Guantánamo, né? Como é que Cuba não tira a base de lá? É uma imposição, galera. É uma imposição, ou seja, tem base militar americana na Alemanha.
tem base militar americana no Japão. O Japão não consegue tirar, a Alemanha não consegue tirar. Não é uma coisa simples, né? Vou tirar uma base militar americana, ainda mais Cuba, não tem a menor condição. Essa questão pode ser até negociada nessa reaproximação dos países, nesse reatamento das relações entre Estados Unidos e Cuba, pode ser que entre na pauta Guantánamo. Eu duvido que isso seja motivo de negociação, mas quem sabe, né? Isso pode acontecer. Deixa eu passar aqui, ver qual é a próxima notícia. Aí ainda o caso do soldado Bowie Bergdahl, né? Bergdahl abandonou o posto pelo menos uma vez antes do sequestro no Afeganistão. E aqui o caso de Guantánamo que eu estava falando. Ó. Legisladores dos Estados Unidos mantêm obstáculos ao fim de Guantánamo. Então você vê que fechar Guantánamo não depende exclusivamente do presidente, né? A necessidade do Congresso aprovar isso. Galera, outra notícia que chamou a atenção no ano passado foi a abdicação do rei da Espanha. O rei Juan Carlos, ou em português, o rei João Carlos, renunciou ao trono espanhol. A crise na Espanha aumentou, o desemprego cresceu, a Espanha faz parte de uma sigla jocosa, de uma sigla pejorativa chamada PIGS, que é Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. E o rei Juan Carlos, de forma inadvertida, foi caçar na África. Foi para Botsuana caçar elefantes, caçar rinocerontes, caçar ursos polares. O urso polar não faz parte da África, né? Eu estou chutando, meu conhecimento de animal é muito pequeno. Eu quase não vejo National Geographic ou Planet não sei o quê. Eu não gosto desse assunto. Mas ele foi caçar. Foi caçar animais e não conseguiram provar como ele tinha dinheiro para aquilo. Acusado de corrupção, o seu genro acusado de corrupção, sua filha acusada de corrupção. Cresceu o movimento na Espanha para o fim da monarquia. O povo passou a pedir o fim da monarquia, passou a exigir a república na Espanha. Vários países na Europa são monarquistas, uma coisa anacrônica, uma coisa que tem nada a ver com os dias de hoje, pelo amor de Deus. Se isso aqui no Brasil, isso não ia durar nunca, também é tradição, né? Cada país tem sua tradição, mas o povo começou a pedir o fim da monarquia. E para não perder os anéis, ou melhor dizendo, para não perder os dedos, a monarquia espanhola oferece o quê? Os anéis. E o rei Juan Carlos abdica em nome do seu filho Felipe VI. Apresento a vocês aqui o novo rei da Espanha, Felipe VI, galera do LAC Concurso, Felipe VI. Inclusive, eu queria apresentar especialmente a belíssima rainha espanhola Letícia, jornalista, plebeia, veio do povo, plebeus como a gente, e virou rainha. Que pessoa maravilhosa, Letícia, sempre de calça jeans, sempre com uma roupinha informal, uma pessoa sem muita afetação, virou a nova rainha. E aí, quem sabe, na Europa, esses movimentos pelo fim das monarquias ganhem fôlego. Isso pode acontecer. Por exemplo, tem monarquia na Holanda, Bélgica, Suécia, Noruega, Dinamarca, Espanha, Reino Unido, Luxemburgo, Liechtenstein. Então, isso aqui, eu diria o seguinte, eu e os analistas, né, do tema, de todas aí, a que tem menos chance de cair é a do Reino Unido. Acho muito difícil que do Reino Unido caia a monarquia. É talvez o lugar onde a instituição tenha mais força, né? Nos outros, tudo é possível, né? Rainha da Holanda é argentina. Sabia que a rainha da Holanda é argentina? Rainha da Suécia é brasileira. Sabia disso? Agora, um detalhe rápido, um parêntese rápido sobre o Reino Unido. O Reino Unido, galera,
são 4 territórios juntos. Inglaterra, que é quem manda, o poder emana de Downing Street número 10, primeiro-ministro David Cameron. A Inglaterra controla as forças armadas e controla a macroeconomia. País de Gales, Irlanda do Norte, capital Belfast, e Escócia. E eu queria lembrar vocês que no ano passado a Escócia tentou a separação. Houve uma consulta popular oficial, registrada pela Constituição Britânica, né, pela legislação britânica, melhor dizendo, e a Escócia foi às urnas. O sim era a separação, o sim, a Escócia virava um país independente, o não mantinha com o Reino Unido, e quase que ganha o sim, mas foi por pouco. Perto da consulta, perto do plebiscito, quase que ganha o sim. Acabou ganhando o não, e a Escócia continua pertencendo ao Reino Unido. Inclusive, uma das características da crise que a Europa vem vivendo tem sido esses separatismos, né? Várias regiões, não só da Europa, de outras partes do mundo, têm tentado, têm sonhado, têm lutado pela sua independência. É o caso de Quebec, no Canadá, é o caso da região de Vêneto, na Itália, é o caso de Flandres, na Bélgica, é o caso na Espanha, do País Basco e principalmente de onde fica Barcelona. Qual região? Qual região? Catalunha. Catalunha, região separatista. Final do ano passado, em novembro, a Catalunha fez uma consulta informal e deu 80% pela separação. Se fosse uma consulta oficial, como foi da Escócia, Catalunha hoje era um país independente, que é onde fica Barcelona. Lindíssima Barcelona, né? Lindíssima Barcelona. Beleza, galera? Vamos voltar ao Brasil. A gente vai um pouco para a Europa, um pouco para a África, um pouco para tudo quanto é lado. Caso do Brasil aí. Dilma cria 9 conselhos para articular diálogo. Aí o governo da Dilma tentando sair da crise política, né? Isso foi antes do ano passado, antes das eleições, né? E antes da Copa do Mundo e tudo mais que aconteceu lá no meio do ano. A Copa gerou vários protestos, né? O pessoal revoltado com os gastos da Copa das Confederações em 2013, o pessoal reclamando do inchaço da quantidade de ministérios no Brasil. E, além disso, a Dilma criou uma série de conselhos populares. Muita gente criticou, inclusive o Reinaldo Azevedo, que é um crítico do governo, dizendo para que tantos conselhos, tantas comissões e etc. e tal. Outro problema também que existe no Brasil é a quantidade de partidos políticos, né? 9 partidos querem barrar decreto que cria conselhos. Independente disso, eu queria só lembrar que um dos temas hoje da atualidade, um dos temas mais importantes em discussão no Brasil, é a tal da reforma política. Você vê que toda vez que o povo vai para as ruas, que tem manifestações, que tem quebra-quebra, que existe algum tipo de indignação popular, o governo se sai defendendo a reforma política. E a reforma política é criar, por exemplo, uma discussão sobre o financiamento das campanhas, é criar uma discussão sobre o voto distrital, a eleição através de listas fechadas, a limitação de partidos políticos. Hoje no Brasil, galera, nós temos 32 partidos políticos. É muito partido. É partido que é legenda de aluguel, é partido que vive do tempo de televisão, é partido que recebe o fundo partidário, que o mais nanico de todos ganha 1,8 milhão de reais por ano. Isso é indecente. Isso é um absurdo, isso é um assinte. Jamais o Brasil comporta tanto partido, não tem tanta ideologia, não tem tanta diferença político-partidária e ideológica entre eles. É necessário limitar a quantidade de partidos. Beleza? Então esse é um tema importantíssimo, um tema que merece atenção. E um exemplo, galera, desse tipo de indignação e de defesa da reforma política foram as manifestações, né, que aconteceram ano passado
em 2014, menos, né, por causa da Copa do Mundo, os protestos foram até mais apaziguados, né? Em 2013 a coisa esquentou, parece que em 2015 o clima está esquentando de novo, teve protestos agora em março, vai voltar a ter em abril, e um documentário que tem sido vendido em livrarias, é baratinho, custa-se junho, um mês que abalou o Brasil. Vale a pena ver esse documentário, não sei se tem no YouTube, deve ter de repente, é da Folha de São Paulo, mostrando os black blocs, né, mostrando as pessoas indo para as ruas, os slogans, né, o pessoal nas ruas em Recife, as pessoas, né, em João Pessoa, no Rio, em BH, em São Paulo, no Brasil todo, né, em Porto Alegre, protestando contra o governo, né, e não só contra o governo, contra os políticos em geral. Então vale a pena assistir esse documentário, Junho, o mês que abalou o Brasil. Bom, gente, mudando de assunto, saindo da política, indo para a ciência e tecnologia. Eu queria lembrar aos senhores, vou passar aqui, que o Brasil está reconstruindo a estação Comandante Ferraz. Eu lembro aos senhores que em 2012, em fevereiro de 2012, houve um incêndio terrível que matou 2 militares brasileiros na estação Comandante Ferraz, lá na Antártida. Antártida, vocês sabem, é o Polo Sul. O Ártico é o Polo Norte, Antártida é o Polo Sul. Você pode chamar de Antártida ou de Antártica, né? Tanto faz. Eu lembro que o Lula preferia falar Antártica. Antártida ou Antártica. E no caso do Polo Sul, o Brasil tem um programa lá desde 1982 chamado PRO-ANTAR, que é o Programa Antártico Brasileiro. E esse programa, ele tem como objetivo estimular a pesquisa na região. A questão dos gases, a questão da água potável, há uma série de frentes aí de pesquisas, né, na região. E o Brasil tinha uma estação, a estação Comandante Ferraz, pegou fogo e 2 militares morreram, e o Brasil está reconstruindo a estação. Então, é uma notícia interessante, envolvendo ciência e tecnologia. Está aí, ó, Brasil busca interessados para obras da base antártica. Essa notícia é de junho, mas a coisa já evoluiu, parece que tem investidores e a estação está sendo reconstruída. Aí, ó, em 75, o Brasil adere ao Tratado da Antártica, que foi assinado em 59, com o objetivo de assegurar o uso pacífico do continente. Esse acordo de 59, ele diz o seguinte: a Antártida não é de ninguém. A Antártica é um território internacional, não pertence a nenhum país, e qualquer país que tenha interesse em fazer pesquisas científicas pode fazer, desde que não entrem com armas de fogo, desde que não entrem com nenhum tipo de armamento, né? Não pode ter presença militar, o que pode ter centros de pesquisa. E aí o país faz a pesquisa que quiser. Tanto é que o Brasil tem um quinhão, né? O Brasil tem uma participação, fica ao sul da ilha do Rei George, e o Brasil ali faz suas pesquisas. Infelizmente, a estação pegou fogo, mas está sendo reconstruída, né? O programa PRO-ANTAR, tá até aqui para você anotar, o programa PRO-ANTAR de 1982, e que tem lá o navio polar, né? O Brasil tem o navio quebra-gelo, que é um de tecnologia avançada, né? Com laboratório e tudo mais para fazer a pesquisa. E aqui é a estação que está sendo reconstruída. Em 84, houve a implantação da estação Comandante Ferraz, que recebeu várias ampliações e melhorias nos anos seguintes. Tá certo? Então, a notícia aí de ciência e tecnologia do Brasil. Quase terminando a nossa retrospectiva, infelizmente meu coração está apertando, estou vendo nosso tempo aqui andando, nós temos pouco tempo agora para a pesquisa, para a retrospectiva. Eu queria lembrar desse assunto que hoje é o grande tema de prova: a emergência do Estado Islâmico. Eu já falei um pouco sobre ele e eu queria trazer mais detalhes. Esse grupo, galera, é novíssimo,
Ele surgiu recentemente sob a sigla de ISIS, que é uma sigla em inglês para Estado Islâmico no Iraque e no Levante. Esse grupo hoje é chamado de Estado Islâmico e o sonho dele é criar um Estado. O sonho dele é criar um país na fronteira entre o Iraque e a Síria. Vocês veem essas manchas cinzas, são as áreas onde o Estado Islâmico tem controle. E sua capital hoje é Raqqa, que fica na Síria. Tem um ótimo documentário no YouTube de um grupo chamado Vice, que mostra todos os detalhes desse grupo. É uns caras corajosos, eu nunca vi gente mais peituda. Os caras se infiltram nas cidades e filmam o dia a dia ali. E bandeiras do Estado Islâmico, eles controlam tudo. Nós temos visto, inclusive, uma série de execuções animalescas. Decapitações em cenários lunares, uniformes laranjas fazendo alusão aos prisioneiros de Guantánamo, um piloto da Jordânia queimado vivo numa cena escabrosa, crianças executando pessoas. O Estado Islâmico faz tudo para chocar. Quase como numa concorrência com a Al-Qaeda ou qualquer outro grupo, o Estado Islâmico quer dizer o seguinte: eu sou maioral, eu sou pior que você, eu cometo ações ainda mais audaciosas, eu desafio o Ocidente ainda mais e tenta com isso se tornar o grupo hegemônico nas perversidades, nas maldades, nas atrocidades. É esse o objetivo do Estado Islâmico. O Estado Islâmico tem essa bandeira preta, né? Tá aí, ó. Cerca de 50 mil pessoas deixaram a cidade após o ataque, isso lá no Iraque, né? De extremistas. E segundo o chefe da missão turca em Mossul, quase 50 autoridades consulares foram detidas pelo ISIS. Também conhecido pela sigla ISIS, Estado Islâmico no Iraque e no Levante, o grupo é uma dissidência da Al-Qaeda e controla um território significativo no leste da Síria e das regiões oeste e central do Iraque. Então está aqui a bandeira do Estado Islâmico, dá para se ler claramente Estado Islâmico, né? Menor ideia, né? Mas está escrito isso. E aí várias ações assim pavorosas, né? Execuções coletivas. Está aí, ó. Os jihadistas do Iraque reivindicam o assassinato de 1.700 soldados iraquianos. Isso foi no meio do ano passado, mas depois disso foram vários outros casos, né? Vários outros casos. Recentemente, um grupo ligado ao Estado Islâmico lá na Líbia, que é norte da África, né? Matou não sei quantos soldados egípcios, né? Não foram nem soldados, eram cristãos coptas na praia, né? Botaram eles lá de joelhos e foram executando um a um, e execuções cada vez piores. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, sempre foi uma curiosidade mórbida minha, é a calma das pessoas que vão ser executadas, né? Você sempre vê uma coisa meio serena, uma coisa calma, a pessoa não pede pela vida, não chora, não desespera. Eu fico pensando, meu Deus, será que essas pessoas estão dopadas? Não é isso não. Essas pessoas passaram por inúmeros ensaios. Várias vezes as pessoas vão para um ensaio fingindo que seriam executadas e não são. Então, é uma técnica de pegar desprevenido, de num determinado momento, achando que é um ensaio, é a execução. Por isso essa calma, né, de quem está para ser morto de uma forma tão covarde, né? Tão covarde. Deixa eu ver aqui a próxima manchete. Forças curdas tomam controle de Kirkuk contra o Estado de jihadistas no Iraque. Isso aqui é um detalhe importante de citar. Desde que o Estado Islâmico ganhou força, foi formada uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, com a participação de países como o Reino Unido, estranhamente da Dinamarca, que quase não faz parte desse tipo de coalizão, também de países árabes como Bahrein, Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita e outros.
E essa coalizão internacional partiu para cima do Estado Islâmico. Mas com um detalhe, eles não têm feito ataques terrestres. Os ataques são aéreos, eles estão bombardeando a região. Quem faz os ataques terrestres é o exército curdo, que é chamado de peshmergas. Os peshmergas, o exército curdo, é o que tem feito esse trabalho sujo, né? A guerra terrestre. Aí você me pergunta, quem são os curdos? Curdo é um povo sem Estado. É um povo que habita a Turquia, que habita a Síria, que habita Iraque. E que diante do caos estabelecido na Turquia e na Síria, sonham com a criação do seu Estado. Sonham com a criação do Kurdistão, que seria o Estado curdo. O desejo deles é criar um Estado curdo. E diante dessa insolvência, diante dessa fragilidade, dessa porosidade do Iraque e da Síria, é o grande momento para eles. E outra coisa, o exército iraquiano, ele não tem coesão nenhuma. Tanto é que foi a fuga do exército iraquiano que fez com que o Estado Islâmico fosse tendo armas, helicópteros, aviões, metralhadoras para se prepararem para o combate. Então eu diria que o exército iraquiano é um exército que não existe. E isso é culpa dos Estados Unidos, que não formaram um Estado, que não constituíram um Estado. E cabe hoje ao exército curdo, que nem Estado é, ter forças armadas suficientemente coesas para combater o Estado Islâmico. Daí palmas para os peshmergas. Pode ser o primeiro passo para a criação do Estado curdo. Os curdos representam o mais numeroso povo do mundo sem Estado. Isso é importante você registrar. Tá? E aqui mais imagens sobre isso, né? A bandeira do Estado Islâmico, né? Os caras tomando várias cidades, especialmente Mossul e Raqqa, né? Além de Tikrit e várias outras. Esse é o ex-presidente do Iraque, já não é mais, né? Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Aí, ó, Iraque contra-ataca e retoma cidades tomadas por militantes. Esse aí já deixou o poder. Até esqueci o nome do homem. Esse é o presidente do Irã, né? O Hassan Rouhani. Irã pode cooperar com os Estados Unidos no Iraque para enfrentar terroristas. Não, e essa que é a grande ironia da história, né? Você imaginar que Irã e Iraque, que sempre foram inimigos mortais, né? Sempre foram inimigos totais, hoje estariam se unindo para combater o inimigo comum. Mas por quê? Simples. Existem dois grandes grupos muçulmanos, os xiitas e os sunitas. O Irã é xiita, o Estado Islâmico é sunita. O grande medo do Irã é assistir de camarote o surgimento de um radical, violento, fundamentalista Estado sunita. Entendeu? E o Irã reage a isso e tenta incentivar, por parte dos Estados Unidos, um apoio para justamente combater esse Estado Islâmico. E aí também cai por terra essa nossa imagem de que os xiitas são mais radicais do que os sunitas, né? Isso não é verdade. Tanto é que o Estado Islâmico é o grupo mais abominável que passou pela terra. Eu nunca vi um grupo tão violento, tão radical, tão louco quanto o Estado Islâmico, e ele é sunita, né? É isso, galera. Todos esses temas eu falo no curso regular, com detalhes, na ordem, com tudo, mostro tudo isso. Aqui é só um pupurri dos principais assuntos de atualidade do ano passado. Tá? Lembrar que na Colômbia foi eleito o presidente Juan Manuel Santos, ou seja, apostando nas negociações com as Farc, né? Isso foi muito importante. A Colômbia tem um crescimento de 4,3%, tem uma redução da pobreza,
tem uma taxa de desemprego em baixa, tem uma inflação baixa. Então, os indicadores econômicos ajudaram a Colômbia a eleger o presidente Juan Manuel Santos, né? E aí, mais uma vez, eu já tinha falado sobre isso, a América Latina segue em dois ritmos. Um ritmo é o do Mercosul, com problemas políticos, econômicos, com alguns atrasos, e o outro, a Aliança do Pacífico, com Chile, Colômbia, México e Peru, que vem tendo um outro ritmo de crescimento, né? Bem mais interessante. Aqui até a comparação dos dois, ó. Mercosul e Aliança do Pacífico. A Aliança do Pacífico, criada em 2011, apostou na economia de mercado e nos acordos de livre comércio com os Estados Unidos, Europa e Ásia. O Mercosul, fundado em 91, é mais intervencionista e é percebido como menos amigáveis com o livre comércio e os investimentos estrangeiros. Eu vi uma vez uma matéria de um economista na Veja, nas páginas amarelas, dizendo que existe um novo tratado de Tordesilhas no continente, né? Uma nova linha divisória no continente, que infelizmente o Brasil está do lado errado, que o Brasil não deveria estar do lado do Mercosul, que o Brasil deveria estar no lado da Aliança do Pacífico, colhendo frutos melhores, né? Com uma economia mais pujante, com uma situação econômica mais estável, mas que o Brasil acabou escolhendo o lado negro da força, né? Usando aqui uma analogia de Star Wars, para os fãs de Star Wars, né? Grande Guerra nas Estrelas, que eu amava. Aqui a comparação dos dois, ó. O que é um, o que é outro? A Aliança do Pacífico é uma área de integração regional, o Mercosul é o mercado comum. Países que fazem parte, os 4 daqui e os 5 do outro. Na época o Paraguai estava suspenso, mas ele já voltou. O que prevê, no futuro, a livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas, o outro livre circulação de mercadorias, serviços, pessoas, tarifas, então. População 209 milhões, 279 milhões. PIB 2 trilhões, 3,3, porque o Brasil tem um PIB maior de todos, né? PIB per capita quase 10 mil dólares aqui, 11 mil dólares e 800 do Mercosul. Então, uma comparação aí entre os dois blocos econômicos do continente. Beleza? E aí, sobre a Aliança do Pacífico, chanceler mexicano pede que o Brasil integre a Aliança do Pacífico. Quem dera, né? Eu sou um torcedor, eu defendo isso, que o Brasil parta para o outro lado e deixe para lá as crises da Argentina, da Venezuela. Você pode estar me chamando de traíra! Você é um historiador de Araque, Orlando, você é um esquerdista de Araque, Orlando. Mas eu sou um cara pragmático, eu quero a riqueza, eu quero o dinheiro, eu quero o poder, eu quero que o Brasil fique no lado bom da coisa, pô, né? E aí, ó, a indústria brasileira se aproxima da Aliança do Pacífico para estimular fortalecimento do comércio bilateral. Então, você vê que não sou só eu, né? Empresas aí, indústrias também defendendo isso. Beleza? Galera, para quase acabar a nossa retrospectiva, no meio do ano passado, teve também um fórum que aconteceu em Londres e que teve a atriz Angelina Jolie como estrela, para discutir a violência sexual contra mulheres em zonas de guerra. Esse é um outro tema importante, eu até comentei aqui sobre a violência contra as mulheres na Índia, Paquistão, países onde existem aqueles sistemas de castas, né? Aquelas coisas assim bem retrógradas, bem atrasadas. E houve uma conferência em Londres para discutir como as mulheres sofrem em conflitos, né? Na Nigéria são sequestradas, em várias guerras são estupradas. Aí, no caso da Índia, ó, mulheres sob ameaça, indianas são vítimas de estupros, agressões e outros crimes brutais. Aí, a agência France Press, 6 de junho do ano passado. Mas as mulheres estão se movimentando, ó. O governo indiano promete conter a violência contra as mulheres. Aqui no Egito, na Praça Tahrir, que é o centro dos protestos lá no Egito, mulheres foram protestar contra o governo e foram estupradas coletivamente, né? Você imagina, né, que tipo de atrocidade, o machismo, né? Não é nem machismo, isso é uma violência total, né? Machismo é muitas vezes o preconceito e tal, mas aqui, na verdade, é uma violência.
E não é só nesses países de Araque, não, entre aspas. Tem um documentário no YouTube chamado Invisible War, A Guerra Invisível, mostrando a quantidade de mulheres que sofrem não só assédio sexual, mas estupros no interior das Forças Armadas dos Estados Unidos. Filmaço, filmaço. Quem não viu, vale a pena ver The Invisible War, sobre justamente esse tipo de violência contra as mulheres. Isso aí foi matéria de dezembro do ano passado, mas o documentário, retrasado, o documentário está no ar, vale a pena assistir lá no YouTube, A Guerra Invisível, muito bom mesmo. Beleza? Galera, outro tema que eu trato aqui no meu curso de atualidades, eu estou realmente chegando ao fim, e se eu pudesse ficar, eu ficaria mais 18 horas de retrospectiva, porque o que mais tem assunto, é um tribunal da ONU, que é a Corte Internacional de Justiça. Essa corte, ela existe para mediar conflitos entre países, conflitos econômicos, para evitar que esses países cheguem às vias de fato, que façam guerras. E todo ano essa corte tem alguma celeuma, alguma discussão. E recentemente, a bronca foi entre a Argentina e o Uruguai. Está aqui a manchete. A Argentina denunciará o Uruguai em Haia devido à empresa de papel. Essa história é antiga. É a Guerra do Papel. A Guerra do Papel é a briga entre a Argentina e o Uruguai. Duas fábricas de papel e celulose foram se instaurar ou num país, se instalar, ou num país ou no outro. E elas resolveram ir para o Uruguai. A Argentina se enfureceu. Passou a dizer que as empresas iam poluir o rio que banha os dois países, que as empresas não poderiam ir para lá. E aí se criou um clima de mal-estar terrível entre os dois países, ao ponto do presidente José Pepe Mujica ter sido flagrado pelo microfone, ele achou que estava desligado, e disse o seguinte: essa velha é pior que o caolho. Se referindo ao falecido Néstor Kirchner, que tinha um certo estrabismo, né, que era um pouco caolho, mas pegou mal, né? Mas falou essa, mandou essa, que o clima ficou hostil entre eles. É a guerra do papel ou a guerra das papeleiras. Está aqui, ó. A chamada Guerra das Papeleiras terminou em 2010 com uma sentença de Haia. O veredito era tão salomônico que culpava o Uruguai de violar o Tratado Bilateral do Rio-Uruguai, que divide os dois países, mas permitia que a fábrica continuasse a funcionar, entendeu? E a crise voltou agora recentemente, porque o presidente do Uruguai, Mujica, autorizou que a fábrica aumentasse a produção e aí atrapalhasse ainda mais, poluísse ainda mais a Argentina. E a Argentina ficou revoltada com isso, e é uma das contendas, uma das brigas comerciais do mundo atual, que é a guerra do papel, né? Falando em Argentina, no passado também teve o quiprocó envolvendo o pagamento da dívida externa da Argentina. Vocês viram que a Argentina entrou em calote ano passado? Aí a manchete: Justiça norte-americana obriga a Argentina a pagar dívida a quem não participou da reestruturação. Isso foi o seguinte: a Argentina tinha uma dívida externa. Aí o presidente da Argentina falou assim, um antigo, qual foi o nome dele? Era o... fugiu o nome dele. Foi antes do Kirchner. Acabou que saiu o nome dele. Ele disse o seguinte: devo, não nego, pago quando puder. Adolfo Rodrigues Sá. Devo, não nego, pago quando puder. Aí o presidente Kirchner pegou aquela dívida toda e negociou. Chamou os credores, falou: eu tenho uma dívida com vocês, só que eu não tenho condição de pagar essa dívida toda. O que eu proponho a vocês? Eu proponho pagar 30% da dívida. 30% da dívida com um prazo um pouco para frente. Vocês topam? 92% dos credores toparam. Beleza, a gente recebe 30% do que tinha para receber com um prazo para frente. Mas 8% desses credores não toparam.
8% desses credores disseram não quero. Ou nem negociaram, nem souberam da negociação. Velhinha italiana que tinha papel da dívida argentina, nem souberam ou não toparam. Aí o que esses caras fizeram, esses 8%? Eles venderam a dívida deles para grupos, para bancos que vivem disso. Que pegam essas dívidas que não foram negociadas, vão à justiça para exigir que o país pague o total. Por isso que esses credores são chamados de fundos abutres, fundos urubus. Eles vivem dessa carniça, eles vivem dessa dívida que não foi negociada. E como a dívida argentina foi negociada nos Estados Unidos, a justiça americana tem moral para decidir sobre isso. E aí um juiz de Nova York, chamado Thomas Griesa, bateu o martelo, dizendo o seguinte: esses 8% que não renegociaram a dívida têm direito de receber tudo. Só que aí ficou o problema, a Argentina não tem dinheiro para pagar. E mais, se a Argentina for obrigada a pagar o total para esses 8%, ela vai ser obrigada a pagar o total da dívida para todos os outros, todos os 92%. Aí a Argentina quebrou. Aí você arria as portas e encerra com a Argentina. Demite os funcionários, acaba com a Argentina, porque a gente não tem dinheiro. Acabou a plata. Essa foi a crise que a Argentina foi envolvida com os chamados fundos abutres. Foi um grande tema do ano passado. A Argentina acordou com vários outdoors, com abutres aí, ó. Basta abutres, Argentina unida em uma causa nacional. Está aí o presidente que fez a negociação, Adolfo Rodrigues Sá. Negociação não, esse é o que deu o calote, né? Esse que foi o que falou, devo, não nego, pago quando puder e dane-se. E esse foi o juiz Thomas Griesa que mandou pagar a dívida. Esse é o que bateu o martelo, vai ter que pagar. E a Argentina entrou em moratória técnica, que é o país que tem dinheiro para pagar, quer dizer, que quer pagar, mas não tem dinheiro, né? Esse é o ministro, jovem ministro Axel Kicillof, ministro da Fazenda da Argentina. Eu não gosto de fofoca, isso não é uma coisa minha. Eu detesto fofoca, eu vou me violentar por causa de você que está assistindo minha aula. Dizem que ele foi caso da Cristina, né? Eu não sei se isso é verdade, se não me interessa, enfim. Isso aqui saiu quase que automático, eu não gostaria nem de dizer isso, né? Tá aí. E vários países do mundo apoiaram a Argentina, né? O Grupo 77 apoiou a Argentina, o G77, países pobres e tal. O Brasil apoiou a Argentina, né? Tá aqui o G77 defendendo a Argentina. Então, houve esse tipo de defesa. Agora, a Argentina vive uma crise política, né? Denúncias de corrupção, né? O vice-presidente é acusado de corrupto. Agora, recentemente, mataram o promotor Alberto Nisman. Esse é um tema de 2015, que eu vou voltar a falar depois no curso de 2015. O caso do promotor Alberto Nisman, que foi morto e a versão oficial foi suicídio. História mal contada pra caramba, né? Esse é o caso de corrupção, o caso Ciccone, né? Ciccone. Então, são casos de corrupção aí. A nota do peso argentino com a cara do vice-presidente argentino, né? Isso é a maldade danada. Bom, aí aqui de novo o caso do Estado Islâmico, que decretou a criação de um Estado lá no Iraque e na Síria. Eu já falei sobre isso. Esse é o líder do grupo, al-Baghdadi, que se auto-intitula Califa Ibrahim, né? O sujeito perseguido aí, é o novo Bin Laden, né? Digamos assim, a nova cara do terrorismo. Aí eu já tinha falado sobre os curdos. Isso aqui é o presidente dos curdos, a bandeira deles, só falta o Estado, né? Eles têm quase tudo, o exército é o mais organizado para combater o Estado Islâmico, os peshmergas, né? Aí o Iraque recebendo aviões russos para combater o Estado Islâmico, o nego tentando fazer de tudo para combater o Estado Islâmico. Agora, outra grande data redonda do ano passado foram os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, né?
Lembrar que a Primeira Guerra Mundial, na época não tinha esse nome, era chamada de Grande Guerra, né? Não tinha nenhum pessimista que imaginava que ia ter a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Primeira Guerra Mundial era chamada de Grande Guerra. Começou em 14 e acabou em 18. Então, nos próximos 4 anos, iremos lembrar desse conflito que matou milhões de pessoas, quase 10 milhões de pessoas na guerra, fora as doenças, como a gripe espanhola, que veio logo depois, né? A guerra começou com um atentado em Sarajevo. Está aqui o Gavrilo Príncipe, que deu origem à guerra ao matar o herdeiro do trono, o arquiduque Francisco Ferdinando, que deu o nome a uma banda que eu amo, chamado Franz Ferdinand, grande banda Franz Ferdinand, e aí o herdeiro do trono austríaco que morreu e deu origem à Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheira, né? Uma guerra de trincheira, uma guerra que matou muita gente também pelas doenças, né? Uma guerra horrorosa, tem vários documentários, filmes sobre o tema. Tá aí, ó. O Brasil foi à guerra, né? O Brasil foi à guerra, mandou destacamento naval, muita gente acha que só foi enfermeiro, médico. Não, o Brasil teve uma participação mais efetiva, inclusive tem uma passagem jocosa. No Estreito de Gibraltar, o Brasil achou que estava vendo submarinos alemães, que já tinha submarino na guerra. Aí o Brasil abriu fogo contra os submarinos. Logo, os submarinos apareceram boiando. Eram toninha. Toninha é tipo um peixe, é tipo um boto. E o Brasil matou o cardume inteiro. Não sobrou nenhum! Não sobrou nenhum! Mas o Brasil matou o cardume inteiro. Está até aqui a brincadeira. Keep calm e salve as toninhas. Você zoando aí. E para terminar, galera, a guerra que teve entre Israel e Palestina, que eu comentei en passant, foram 50 dias de guerra, e isso começou com a morte de jovens israelenses que desapareceram na Cisjordânia, e Israel partiu para a guerra contra a Palestina. Durou 50 dias esse conflito horroroso, né? O premier de Israel diz que Abbas deve abandonar acordo com Hamas. Aí o governo de coalizão e a guerra em si, né? Israel responsabiliza Hamas pelo lançamento de foguetes. E foi uma guerra que teve como novidade os túneis subterrâneos, né? Que Israel se surpreendeu com os túneis que a Palestina construiu para chegar até o território do outro. Mas no final do ano foi assinado o primeiro acordo entre Rússia e Ucrânia, o acordo de Minsk, que eu já falei. Teve Minsk I e Minsk II, ambos não cumpridos, né? Não cumpridos. A União Europeia, já falei isso, escolheu no meio do ano o novo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e vários outros assuntos aconteceram em 2014. Galera, eu fiz uma retrospectiva aqui com alguns assuntos dentro do meu tempo. Se eu pudesse, tivesse o dobro do tempo, falaria mais ainda, eu falo pelos cotovelos. Foi um prazer inenarrável estrear aqui no LAC Concursos. Eu espero que nós tenhamos vários projetos aqui, vários projetos de atualidades e também de história. Eu sou o novo professor contratado da casa. Vocês têm aqui no celular, você pode me encontrar. E, principalmente, a galera pede para você avaliar a aula depois, entrar lá no site. Se você gostou, avalie. Se você não gostou, não avalie nada, certo? Se você não gostou, vai passear, vai jogar um videogame, tá certo? Tô zoando, tá? Pode fazer a crítica lá, que eu sou uma pessoa que gosta de ouvir críticas, mas principalmente eu gosto muito de elogios, porque eu sou canceriano, eu tenho problemas sérios de sensibilidade, qualquer crítica me derruba e me deixa em depressão. Mas está aqui todos os contatos, quem quiser me encontrar, inclusive no Facebook, estou à disposição. Amo dar aula, adoro dar aula, eu sou professor profissional, nem concurso fiz, vivo de aula, gosto de aula, adoro vocês alunos e o meu objetivo é que vocês façam a melhor prova possível e mais do que isso, que se informem, conheçam o mundo, conheçam o Brasil, conheçam todos os temas interessantes e eu convido vocês para o meu curso regular de atualidades que em breve gravarei aqui no LAC Concursos. Até a próxima, um grande abraço, galera. Tchau, tchau.